E nós começamos o ano falando sobre oração. Né? Uma igreja que vive, uma igreja que não está morta, tem o seu ponto de partida na oração. Porque sem oração nós não temos condições de fazer absolutamente nada. Então o mês de janeiro foi uma ênfase em oração. Nós queremos que você saiba disso, que orar não é apenas um tempo de expressar as suas necessidades para Deus. É um tempo de Deus trabalhar na minha, na sua vida, para nos colocar no lugar que Ele espera que a gente esteja, para realizar a obra dele através de nós. E depois nós falamos em fevereiro sobre a armadura. Né? Se nós estamos a orar, nós vamos buscar da parte de Deus quais são as ferramentas que nós precisamos usar para enfrentar as batalhas que nós temos que enfrentar. E a Bíblia nos ensina que a batalha que nós estamos enfrentando junto com Deus não tem nada a ver com uma batalha humana, não é contra pessoas, nem contra circunstâncias que as pessoas podem produzir. A nossa a nossa batalha é contra uma organização muito bem montada que utiliza armas que não tem nada a ver com a força do braço ou com a nossa capacidade intelectual. Tem a ver com um poderio espiritual do qual nós não temos poder contra eles, a não ser munido das ferramentas que o Espírito Santo de Deus nos disponibiliza. E Ele já nos ensinou e tem nos ensinado de como nos tornarmos hábeis utilizadores dessas ferramentas. Ele diz que a nossa batalha, a nossa luta se faz com as ferramentas certas. Então que a gente saiba como utilizar as ferramentas que Deus nos deu. A oração é uma delas, a palavra é outra. Tá? Então, queridos, armem-se com aquilo que é necessário para enfrentar a verdadeira luta. As lutas que nós temos do ponto de vista humano, elas existem, são reais, tem necessidade de compreendê-la, mas ela não é a principal luta que nós estamos envolvidos. Porque a luta pelo dia a dia passa. Tem ano que vai melhor, tem ano que não vai tão bem. Quem é empresário, então, as coisas, um alto e baixo muito grande, a instabilidade de quem está empregado, se vai continuar empregado. Então, esta luta vai terminar. É só uma questão de tempo. Ela vai terminar. Pode durar aí talvez 60, 70, 80 anos. E acabou. Mas existe uma outra luta que está a falar sobre a eternidade. Não é mais só alguns anos. É a eternidade. Você está envolvido na preparação da eternidade. O reino de Deus vai ser estabelecido. E tem algumas condições das quais nós precisamos estar prontos para poder fazer parte deste reino. Então, aí está a verdadeira luta. Por quê? Porque ela é eterna, ela tem uma perspectiva de eternidade. Morreu sem Cristo, sem ter assumido as condições que Deus estabeleceu para fazer parte do reino, você faz parte da condenação, do mesmo destino de Satanás e seus anjos, que decidiram desafiar Deus. Quando você rejeita, você não, porque aqui todo mundo aceitou, penso eu. Mas quando uma pessoa rejeita a oferta de Deus pelo pecado, ele está a desafiar Deus, portanto, ele vai sofrer as mesmas consequências daqueles que já desafiaram a Deus e já estão condenados. O homem só estará condenado no dia que ele morrer. Porque enquanto ele estiver vivo, ele pode decidir. Mas depois da morte, acabou a oportunidade de decidir. Então, entenda quais são as armas espirituais, porque você está a lutar a favor de Deus para o resgate daqueles que estão sem Cristo. Essa é a nossa principal batalha. A outra vai passar. Esta também vai passar, mas essa tem uma característica
de eternidade. Esse mês de março, então, nós vamos gastar um tempo falando sobre a total perseverança na palavra. Porque sem conhecimento da palavra, você não vai ter condições de saber como realizar a batalha. É através da palavra que o Espírito Santo vai lhe conduzir para o lugar e para os processos que devem acontecer para que esta guerra seja ganha. Então lembra, você está olhando para pessoas que estão cativas do inimigo, não é inimigo de Deus, é nosso inimigo. Né? Porque de Deus ele já está derrotado. Mas ele está cativo, ele está preso. Então nós precisamos discernir, compreender o que é que prende aquela pessoa lá. Por que que ele tem medo de sair? Por que ele tem medo de largar daquelas coisas que trazem alguma satisfação para ele? Então, essa é a verdadeira luta. Se você não compreender a palavra, então não há como você fazer. Como sempre, eu gosto de pintar um cenário, né, antes. Então, o Salmo 119 é uma poesia que fala sobre a palavra. É um devocional. Uma poesia que está dividida em 8 estrofes, 8 linhas cada estrofe. Tá? Ela é um acróstico feito a partir do alfabeto hebraico. Os 3 primeiros versículos, né? Então ele vai tratar sobre a introdução. Felizes os que andam no caminho da retidão, que vivem segundo a lei do Senhor, felizes os que cumprem os seus preceitos, que o procuram com todo o coração, que não praticam o mal e não andam no caminho e que andam nos caminhos do Senhor. Então, os 3 primeiros versículos dá esse panorama do que é que este poema, esse acróstico, vai tratar. Tá? Então, os preceitos do Senhor, viver segundo a lei do Senhor. E os 3 últimos versículos, do 174 ao 176, o que eu desejo é que me salves, Senhor. Sinto-me feliz com os teus ensinamentos. Dá-me vida para que te possa louvar. Que os teus decretos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Venha em busca desse teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então eles foram projetados para ser introdução e conclusão. Então quando nós vemos esses 2 conjuntos de versículos, podemos compreender todo o Salmo 119. Uma perguntinha só. Quantos já leram o Salmo 119 todo? Okay? Como é um texto longo, às vezes a gente fala assim, não, pula, vai para o 120. Né? Mas se você imaginar que o Salmo 119 são conjuntos de 8 versículos, cada 8 versículos tem um pensamento completo. Cada 8 versículos. Algumas Bíblias trazem dividido assim mesmo e colocam, às vezes, até a primeira letra, né, do alfabeto. Né, porque ele é um acróstico do alfabeto hebraico. Tem lá todas as 21 letras do alfabeto hebraico. E a primeira frase começa com aquela letra do alfabeto. Então é um acróstico. Tá? Então, ele não era simplesmente um poema, né? Ele tinha a intenção de instrução na sabedoria piedosa. Traz todos esses temas, né, dentro do... O salmista deseja uma vida pura, a fim de obedecer a palavra de Deus. De obedecer a palavra de Deus, a fim de ter uma vida pura. Pureza é aquilo que o Senhor faz comigo e com você quando o sangue de Jesus vem e nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Então nós precisamos desejar uma vida pura e precisamos viver uma vida pura, de obediência à palavra de Deus. Tá? Quantos de nós desejamos? Nós sabemos o que é uma vida pura, mas desejamos? Muitas vezes eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que são adictas. E ele reconhece que ele não quer nada com o vício, mas não consegue largar. Sabe do mal que faz, mas não consegue largar. E aqueles que são dependentes químicos, então precisa ter ainda uma desintoxicação
química do organismo. O organismo já tem aquela necessidade. Eu não gosto de tabaco, né, de cigarro, até o cheiro me incomoda. Mas as pessoas que fumam regularmente, a nicotina, aquele conjunto, acaba criando uma dependência. Né? E dizem que o café faz uma coisa muito gostosa, uma combinação muito boa com o tabaco. Né? A pessoa fuma e depois quer tomar um cafezinho. Eu não gosto nenhum nem do outro. Né? Café eu gosto só do aroma. Que aroma gostoso tem o café. Né? Mas o sabor não me apetece. Mas veja, mesmo que você reconheça quais são as coisas, talvez você não encontre em si mesmo o poder, a força para se tornar puro. Porque realmente não está em você, não está em mim. É obra sobrenatural de Deus. É Deus que faz. É Ele que me purifica. Eu não tenho condições de autopurificação. Então eu preciso daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Então o sangue de Jesus é que me purifica de toda injustiça. Toda. Não fica sobrando nadinha. Nós não temos informações precisas de quem é o autor. Provavelmente foi um sacerdote que teve como intenção, realmente, a instrução. Né? Ele é muito bem organizado. O pensamento vem numa sequência. E sempre em torno deste princípio da palavra de Deus. Eu não sou um poeta e pouco entendo de poesia hebraica ainda por cima. Né? Então eu recorro aos que entendem disto para me ajudar a pegar esta cena, essas coisas que são tão bonitas às vezes dos Salmos, né? Que às vezes eu não consigo compreender se não tiver a ajuda, o apoio, né? Daqueles que compreendem, primeiro de poesia hebraica, e conhece do cenário, do lugar, das coisas que estão ali. Os escritos da Bíblia não foram escritos no vazio. Eles foram escritos dentro de uma perspectiva. Se você teve o GPS ontem, você viu um estudo dado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala sobre figuras que João está a usar no livro de Apocalipse. E ele começa a descrever a razão daquelas figuras, daqueles exemplos. Eu falei, olha que coisa, né? Que bom que tem gente que vai e estuda essas coisas, nos traz a informação e pode enriquecer a nossa perspectiva ou aquilo que nós podemos aprender. Né? Eu nunca estive lá na região da Palestina, então não consigo perceber todos os detalhes. Né? Mas quem já esteve consegue perceber e transformar isso em informação útil para nós, nos ajuda muito nessa compreensão de como andar puro diante do Senhor. Então, o escritor desenvolveu o tema em torno do Salmo 19. Isso era outra coisa que eu não tinha a menor noção. O Salmo 119 está baseado no Salmo 19. E eu não tinha a menor percepção disto. E o que o autor fez? Para ensinar bem aqueles conceitos que estão no Salmo 19. Ele intercalou neste acróstico todos os temas que estão lá no Salmo 19 e acrescentou orações, acrescentou pedidos. Né? Então construiu algo que é instrutivo para o povo. Então eu tive a curiosidade de trazer aqui o Salmo 19 para a gente. A lei do Senhor é perfeita e consola-nos a alma. Sim, eu estou lendo na versão do livro, né, que é uma versão mais contemporânea. A revelação do Senhor merece toda a confiança e dá sabedoria. Os regulamentos do Senhor são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é límpido e esclarece a mente. A lei do Senhor é uma coisa reta e que serve até à eternidade. O Senhor julga sempre de uma forma justa e perfeita. As suas leis são mais desejáveis do que o ouro, são mais agradáveis do que o mel, gotejando de um favo. Pois nos previnem contra o mal, são bem recompensados os que as guardam. Uma pessoa não sabe ajuizar perfeitamente dos seus próprios erros. Limpa-me também das falhas de que eu próprio não me dou conta. Livra-me de cometer erros de propósito. Que eu saiba parar
de praticá-los. Só assim ficarei sem culpa e limpo de uma grande falta. Que as minhas palavras sejam sempre agradáveis, assim como os pensamentos do meu coração, Senhor, minha rocha e meu libertador. Algumas semanas atrás, Magali trouxe uma música para a gente cantar e é exatamente baseada nesse salmo. Eu queria, mais uma vez, ouvir essa música, né? Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Um mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Se nós dedicarmos ou tivermos um amor profundo com a palavra, nós vamos ser restaurados. Posso dizer assim, vai subir um fogo de dentro de nós, transformador, que vem da palavra. O nosso amor a Deus deve ser refletido através de um profundo amor da palavra. E eu queria hoje tratar com os irmãos de um trecho, um daqueles 8 versículos que estão lá no Salmo 119, a partir do versículo 97. Deixa eu ir parte por parte. Quanto eu amo, Senhor, a tua lei. Exclamação. Quanto você ama a lei do Senhor? Você pode saber disso pelo tempo que você gasta com ela. De procurar descobrir as nuances que há na Bíblia. Você sabia que a Bíblia tem um conjunto de livros chamado Pentateuco? Sabe o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros que estão na Bíblia. E que tipo de relato é o Pentateuco? É um histórico. E que história ele relata? A criação, a lei, o povo de Israel. Fala sobre as características do sacerdócio. Porque lembra, o povo de Israel seria uma nação de sacerdotes. O que faz um sacerdote? Ok, serve a Deus. Mas tem mais. O que mais faz um sacerdote? Oi? Ok. Então ele é um mediador. O sacerdote é um mediador entre o povo e Deus. Então lembra, não existe só sacerdote no meio do povo do Deus de Israel. Ora, sacerdote já existiu antes da nação de Israel. Tá? Então, ele faz essa mediação. Representa, né, aquele povo diante da divindade, diante de Deus. Então Israel
para as nações, para os povos, seria uma nação de sacerdotes, de intercessores pelas nações diante de Deus. Israel cumpriu o seu objetivo principal? Pelo menos até agora, ele tem falhado ao longo da história. Em alguns momentos sim, mas ele tem falhado ao longo da história. Qual é a característica principal da nação de Israel, do governo de Israel? Israel foi concebido para ser uma teocracia. O que é uma teocracia? O governo de Deus. Então Israel não tinha rei. Mas quando Israel começou... Por quê? Porque eles eram uma nação para serem representantes diante do mundo todo, diante de Deus. Então as questões de Israel eram para ser o quê? Modelos para as outras nações e eles compreenderem o que é que Deus queria fazer. Se você olha as leis que Deus deu para Israel, são leis socialmente justas, adequadas para o bom desenvolvimento de uma nação. Mas Israel começou a olhar para os seus vizinhos. O que ele via nos vizinhos? Um rei. E eles começaram a querer um rei. Tanto que Samuel dizia assim, como é que eu vou ungir um rei? Tu és o rei. Como é que o povo quer um rei humano quando tem um rei que é Deus? Lembra que Samuel não queria ungir o rei. Aí Deus mandou, vai lá e faça o que eu estou lhe mandando. E ele fez. Então Israel começou a desfocar a sua missão. Por quê? Por ignorância da palavra. Então, quanto eu amo, Senhor, a Tua lei é a coisa mais importante que eu possa ter. Consequência, resultado disso, medito nela todos os dias. É interessante que uma das traduções diz, não só todos os dias, mas ao longo do dia, eu medito na Tua palavra. Ao longo de um dia inteiro, eu estou constantemente a meditar na Sua palavra. Na minha época de mocidade, já faz algum tempo, nós tínhamos um programa de memorização de versículos. E enquanto você estava fazendo outras coisas, qual era a maneira de processar a palavra de Deus na sua cabeça? Relembrando aqueles versículos que você estava a memorizar. Era a maneira de ficar alimentando a minha mente. Quando eu não estava ocupado com qualquer coisa, ou da escola, ou do trabalho, eu tinha uma carteirinha, né, com os cartões, para relembrar os versículos. Eu me lembro que uma destas tinha um lado que é transparente. Então você já colocava o versículo numa fichinha de papel. Ali, não tinha telemóvel naquela época, gente, espera lá. E você podia puxar do bolso e já olhar, você não precisava abrir nada, era só tirar do cartãozinho e ver. Né? E assim eu fui treinado a ocupar a minha cabeça com a palavra de Deus. E naquela época, um dos líderes do acampamento onde eu trabalhava, né, como voluntário, ele fez um desafio para nós. Troque a sua música por músicas com mensagens, com letra evangélica. Ele não estava falando do ritmo. Ele estava falando do conteúdo da música. E aí eu resolvi aceitar o desafio, junto com outros jovens, não fui o único, de começar a tirar as músicas, ou as letras de músicas que não tinham uma mensagem evangélica ou cristã. Por quê? Você consegue relembrar muitas coisas cantando. Música tem uma metria, tem um ritmo, então ela ajuda você na memorização das coisas. Quer ajudar a memória dos seus filhos? Ajuda ele a cantar. Põe ele a cantar. Né? Por quê? Porque isso vai entrando no ritmo. E olha, até hoje eu produzo melhor com música. Eu gosto muito de músicas, assim, como esse que nós ouvimos do Salmo. É quase literal, ela cantando o que está ali no Salmo. É só um arranjo. Eu não sei se naquela época do que escreveram o Salmo, tem muitos salmos que são para serem cantados. Não é o caso do 119, mas muitos dos outros salmos são salmos para serem cantados. Tem até o tipo de instrumento e o acorde que tem que ser feito. Eu não entendo nada de música, muito menos de música hebraica ainda por cima. Né? Mas aquilo ajudava. Aí eu fico imaginando, uma mãe hebraica nunca achava que o seu filho era tão burro, tão incapaz, que não podia memorizar o Pentateuco, os 5 livros da lei. Gente, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Imagine que uma criança até os 13, quando ele ia fazer o Bar Mitzvah, que era uma cerimônia
de passagem do menino, de ser menino agora ele é adulto, agora ele está no meio da congregação. Ele já pôde pegar o pergaminho e desenrolar o pergaminho e ler. Ó, era um ritual de passagem. Quando ele chegava naquela época, os pais tinham uma expectativa dele, sabe o quê? Que ele já soubesse de memória os 5 livros da lei. Alguém aqui tem de memória os 5 livros da lei? Pelo menos isso, nós aprendemos aqui com uma musiquinha. Não só os 5, mas todos os 66 livros da Bíblia, com o apoio de uma música. E você precisa achar uma música que leia o Pentateuco todo. Os livros da Bíblia. Quanto amo a tua lei, Senhor. Medito nela todos os dias, ao longo do dia. Tome tempo de meditar na palavra. Quando eu dei aula na Marinha Grande, então eu ia de carro e voltava de carro. E eu tinha e tenho, a Bíblia lida. Eu colocava no CD do carro e ia ouvindo a Bíblia. Podia repetir, alguns livros que são mais curtinhos, dá para ouvir 2, 3 vezes. Em vez de estar ouvindo música da Smooth FM, estava lá eu ouvi, plim, plim. Estava lá eu ouvi a palavra de Deus. Na volta, para as coisas não ficarem muito monótonas, né, porque às vezes fica só repetição, só da leitura, né? Eu tenho uma coleção de CDs que trata sobre os Salmos, do Luiz Saião e do Dr. Shedd. Eu estava lá e vinha ouvindo o caminho de volta, para não dormir também, né? Isso era uma boa razão, né? Porque saía de lá 11 horas da noite. Então, o que é que você faz? Quais são as estratégias que você tem para amar a palavra de Deus? Para se submeter cada vez mais à palavra de Deus. Os teus mandamentos estão sempre comigo. E hoje nós temos recursos imensos para ter os mandamentos do Senhor sempre contigo. Olha, antes para a gente sair com a Bíblia na mão, tinha que sair com um livro. A gente era até conhecido como o povo do livro, né? Que andava sempre debaixo do braço. Hoje em dia eu tenho a Bíblia inteira nesse aparelhinho e comentários da Bíblia. E ilustrações e músicas. Dizem que ele não é um telefone. É um smartphone. Ele é um telefone inteligente. E esse aqui já está ficando desatualizado. Já estão lançando outros mais inteligentes. Hoje de manhã, antes, estava preparando meu pequeno almoço e estava vendo uma reportagem na RTP1 sobre uma feira de informática, ou de tecnologia. Meu irmão, tem um aparelhinho assim, ó, pequenininho, que ele desenha na mesa, ele projeta na mesa. Eu já tinha ouvido falar de teclado virtual, né? É só uma projeção aqui, você toca aqui e ele faz. A Sony lançou. É um aparelhinho pequenininho, projeta aqui, projeta na parede. Não é só um projetor. Você pode ligar o telemóvel, né? Aliás, ele está conectado ao telemóvel. E você liga, sem precisar pegar o telemóvel e colocar na orelha. Tudo ali. A Volkswagen lançou um carro, lançou assim, né? Já tem tecnologia, falta divulgar as coisas nas estradas, do carro, que você entra no carro e ele já sabe para onde você vai. E vai sozinho, você não precisa nem conduzir. Ele conduz tudo sozinho. Você só precisa teclar, apertar no tablet que tem lá no painel, o volante que está aqui, dá uma engenhoca assim, ele dobra assim, e fica guardadinho ali, e você vai fazendo qualquer outra coisa. O carro vai sozinho. Hoje em dia, você já tem um carro que estaciona sozinho. Você para ele aqui, ele mede tudo isso daqui, vai lá, põe o carro direitinho, sem bater no de trás, sem bater no da frente, e deixa o carro direitinho estacionado. Você não precisa nem mais aprender a fazer baliza. Está tudo à mão. Espero que você saiba utilizar de toda essa tecnologia. Para quê? Para ter mais tempo para estar com a palavra. Como é bom não precisar conduzir. Eu posso ir estudando, posso ir lendo. O carro está conectado à internet, está fazendo tudo sozinho. Tranquilo. Né? Tem alguns que vão querer. Não, eu quero conduzir mesmo. E não quero carro automático, não. Eu quero aqueles que mudam a marcha. Eu mudo a marcha. Esse negócio de carro automático não dá certo. Né? Eu sou doido para um carro automático, né? Que tenho menos coisas para fazer. Entende? Muito bem. Os teus mandamentos estão sempre comigo. Qual é o resultado? É tornar-me mais sábio do que os meus inimigos. Porque considero no Senhor, na tua palavra.
tá bem? Entendo mais que todos os meus mestres. Entendo mais do que todos os meus mestres. Por quê? Alguém lembra? Porque penso muito nos teus preceitos. Medito nos teus preceitos. Constantemente. Constantemente. Quando eu vou ao porto, eu gosto de ir de comboio. Sabe por quê? Porque no comboio eu posso ir trabalhando, posso ir lendo, estudando, fazendo as coisas e tudo mais. A conexão na internet não é muito boa não, mas dá jeito. Né? E outro dia o comboio ficou inundado, comboio não, os trilhos, e aí eu tive que voltar de autocarro. Você imagina a confusão que estava no porto, né? Sábado à noite, quase todo mundo querendo vir para Lisboa, e o trem suspenso. Não tinha trem, não tinha comboio. Então, eu cheguei às 7 horas na estação rodoviária, consegui pegar o ônibus bem rapidinho, 9 da noite. E que bom, no ônibus também tinha conexão na internet, o meu computador também tinha bateria, então deu para ficar fazendo um bocado de coisa boa. Né? Gente, não tem desculpa para ninguém ficar longe da palavra de Deus. Não tem. Até se você trabalha a conduzir, põe lá uma mensagem. Talvez a gente precisa fazer algum jeito de disponibilizar no nosso site outras mensagens, além das que são feitas aqui na nossa igreja. Né? Muito bem. Entendo mais do que os anciãos. Por quê? Porque obedeço as tuas instruções. Se você não conhece a palavra, não tem como obedecer. Você só obedece porque conhece, porque sabe. A ignorância não lhe leva à obediência. Você pode até fazer, mas não é alguma coisa intencional. Então, esses versículos, esse trecho, né, do acróstico, começa com uma pergunta. Quanto ama a tua lei, Senhor? E hoje eu queria estar tratando exatamente desse aspecto. Você ama a palavra de Deus? Se você ama, demonstre por evidências. Eu estou aqui parafraseando Tiago. Você tem fé? Me mostra pelas suas obras que você tem fé. Você ama a palavra de Deus? Me mostra pelo tempo que você gasta com a palavra. Me mostra com o quanto você transpira o bom perfume de Cristo. Seja intencional. Separe horários. Coloque horários. Mas agora eu estou muito cansado. Não interessa. Bota os pés numa bacia fria, que é para não dormir. Que às vezes a gente pega a Bíblia, dá um sono e a gente vai querer dormir. Vou orar. Começa a orar, dispersa, pensa nisso, naquilo outro. Olha, além dos problemas humanos mesmo, tem problemas espirituais envolvidos aí. Não pense que não. Porque se você não sabe da palavra, você não vai poder cumpri-la. Se você não ora, como Deus pode lhe mover para o lugar onde Ele quer que você esteja? Então, oração, palavra, tem que estar juntos. Quanto amo a tua lei, Senhor? É a minha meditação todos os dias, ao longo de um dia todo. Bom, sabemos disso, agora precisamos tomar uma posição. Não basta saber, nós precisamos ter uma ação concreta e prática. Então, o amor profundo pela sua palavra deve refletir em todos os meus procedimentos. Todo. Espero que você ame seu cônjuge, seus filhos. Isso se expressa através de atitudes, de ações, não faz? Principalmente com os filhos. Quantas coisas nós não fazemos com os filhos? Eu estava conversando esses dias com um amigo nosso, e estou esperando o bebê, né? Ele e a esposa. E está para nascer. Então a gente estava falando para eles, olha, meu querido, agora a sua vida vai mudar radicalmente. Eles têm 8 anos de casado. Agora a sua vida vai mudar radicalmente. O seu bebê vai chegar e vai consumi-los, os dois. E você vai ter o maior prazer de fazer isso. Ele vai roubar o tempo da tua esposa contigo, porque ela vai acordar de madrugada para estar dando de mamar para o bebê. Se ele chora algum pegadinho, pronto, lá está a mãe de pé, ele levanta e faz coisinha, vai aqui, vai ali ver se não tem gases, faz ginástica nas perninhas dele para soltar os gases e tudo. Acabou aquela marmelada de você e a esposa estarem só os dois. E você vai amar isso. No meio da noite. Eu falei para ele assim, olha, nossos filhos têm só 1 ano de diferença um para o outro. Então, quando a Débora nasceu, ela ficava dormindo no Moisés, no cestinho. Chama Moisés aqui também? Não. Mas não era um berço, era só um cestinho. Né? Isso aí. Ao lado da cama da Magali. Ao lado da cama nossa, mas do lado dela. Né? Por quê?
cada chorinho, qualquer coisa Nós chamamos Alcufa. Qualquer coisinha que a Débora fazia, ela estava ao alcance da mão. No Brasil chama Moisés por causa do cestinho de Moisés que foi colocado no rio. São um povo inteligente, assim que eu gosto. Então qualquer coisinha ela podia pegar o bebê, podia pegar a Débora e pronto, resolvi o problema. Eu estava ao lado. Gente, eu não acordava mais de jeito nenhum. Dormia a noite inteira. Bom, gravidez, tal. Aí veio o João Marcos. O que a gente fez com a Débora? Levou ela para o quarto dela. Agora ela tinha um quarto, era ao lado do nosso quarto. O João Marcos foi para a alcova. Foi para a alcova para ficar ao lado da mãe. Agora era minha responsabilidade cuidar da Débora, qualquer coisa que acontecesse. Gente, o João Marcos podia chorar, podia fazer o que fosse, eu não acordava nada. A Débora dava um pio no outro quarto. Eu acordava. E ela vê o que estava acontecendo. Incrível. Como é que eu acordava no meio da noite? Com a miúda lá no outro quarto. E ela nem era alta, às vezes era só um resmungado. Sabe quando se descobre? E ela se mexia muito, descobria, ficava com frio. Pronto, ia lá, cobria. No outro quarto. E o João Marcos ali do meu lado, nada. A gente tem uma expressão que diz assim, filho, quando entra na barriga, nunca mais sai da cabeça. É? Hoje eles têm 34, 35 anos de idade e continuam na nossa cabeça. A gente continua fazendo devocional com eles todas as manhãs. Literalmente, todas as manhãs. Abençoado na internet, né, os recursos. Manda para eles os devocionais, comenta, troca ideia, conversa no Skype. Nunca mais sai da cabeça. Entrou na barriga, nunca mais. Nunca mais. Que bênção, que bom, né? Qual é o compromisso que você tem com a palavra? Desviei-me de todo o mau caminho, por causa da tua palavra, né? Para obedecer às tuas ordens. Você tem esse compromisso? Obedecer às ordens do Senhor? Ou você discute as ordens do Senhor? Não me tenho desviado dos teus decretos. Qual é o resultado? Porque és tu quem me ensina. Quem ensina é o Senhor. Um compromisso. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti. Das tuas instruções. Como é doce, o gosto das tuas palavras é mais doce do que o mel. Das tuas instruções recebi entendimento, por isso detesto os caminhos da mentira. Eu queria que você ouvisse uma música e meditasse nela. Depois eu quero cantar juntos, e assim nós vamos encerrar o nosso culto. Mas ouça essas palavras. É um versículo do Salmo 19, que serviu de base para este Salmo 119. Eu queria participar da ceia juntos, de memória que Jesus tem com seus discípulos. Ele anseia de tomar a ceia novamente conosco, né? Ele não vê a hora de chegar. E nós também devemos ansiar de estar com Ele. Então, que as palavras, né, que fazem parte do meu meditar, do meu orar, que o abrir da minha boca, que a minha boca esteja cheia de graça, cheia do amor do Senhor, porque eu amo a Tua palavra. Medito nela todo dia, o dia todo. Então, nós temos aqui os elementos, sumo de uva, pão, sirva-se. Vamos participar disto. E logo após nós temos o nosso almoço comunitário. Fique. É um tempo agradável de comunhão e de convívio, tá? Juntos. Antes de fazermos isso, eu quero convidar aqui algumas pessoas que são parte da liderança da nossa igreja. Nós fizemos um trabalho de responsabilidade, vamos dizer assim, na última assembleia. Elegemos um corpo de presbíteros, eu, Tosé e o André, e também íamos indicar pessoas que iriam cuidar dos ministérios. Então eu quero pedir que essas pessoas que vão cuidar dos ministérios venham cá à frente para a gente orar juntos e estarmos colocando-os diante de Deus, toda essa equipa, para o desenvolvimento da nossa igreja. Tá bem? Então, Paulo, Nice, Sara,
Tem o Fábio também, mas o Fábio hoje não pôde estar. Sara e o Fábio vão estar cuidando da área de serviço. Nice, a área de adoração. E o Paulo Silva na área de missões e evangelismo. Tá? Eu, Tosé e André estamos responsáveis por oração, por pregação e ensino. Então nós estamos assumindo essa responsabilidade diante de Deus, como parte do nosso serviço ao Senhor. Orar, ensinar e pregar aqui na nossa igreja. Tá? E esses irmãos, inicialmente, estão aí nos ajudando a melhor gerir todas as coisas aqui da nossa igreja. A Sara com a área de serviço, ela junto com o Fábio. Também o Paulo na área de missões e evangelismo. As nossas ações facilitadoras para levar o evangelho. E a Nice com a área de adoração. Não é só música, não é só coordenar os cânticos aqui, não. A adoração é muito mais do que cânticos. Tá bem? Nós temos um outro grupo também que faz parte dessa liderança da igreja, né? Que é a parte mais funcional, mais administrativa, né? Nós temos o Emanuel, chega para cá, Sandra, e nós temos também o Fábio, que está no Conselho Fiscal, mas ele não está cá hoje, né? Junto com o Paulo e a Magali, tá bem? Então, essa é a equipe que vai estar a conduzir a igreja em todos os seus aspectos aqui, tá bom? Durante os próximos 3 anos. Então vamos juntos orar e depois juntos participarmos dessa ceia, dessa comunhão que caracteriza aqueles que são discípulos de Jesus. Tá bem? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar e aí nos purificar e nos colocar na Tua presença. Constantemente. O Senhor nos ensina que nós devemos amar a Tua palavra como nós amamos a Ti, Senhor. Então nos ajuda a mensurar o amor que nós temos desenvolvido por Ti, através do amor que nós temos pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender a Tua palavra através do Salmo 119, que exalta a posição da palavra, e assim nós podemos proclamar a libertação que ela traz para as nossas vidas e para a vida de todo aquele que se submeter a Jesus. Abençoa cada um destes irmãos, que juntos vamos estar cuidando, zelando, servindo a esta comunidade. Então nos ajuda neste serviço, nos ajuda a sermos úteis para os irmãos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oramos assim, consagrando nossas vidas ao Senhor e a esses irmãos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Então, você pode levantar do seu lugar, vir aqui, se servir, pode servir alguém se você quiser, tá bem? E aí, coma do pão, beba do vinho, em nome de Jesus, tá bem? A Bíblia nos ensina que naquela noite Jesus ofereceu esses elementos para os seus discípulos, porque eram os elementos mais comuns da mesa deles, tá? Então toda vez que comeres desse pão, beber desse vinho, lembra do Senhor Jesus e da coisa que Ele fez por nós, deu o seu corpo por nós, e o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Então, comei dele. Diz que eles depois cantaram um hino e saíram, né? Eu queria cantar agora conosco, né? Essa música. Se quiser ficar de pé, nós podemos encerrar o culto. Amém, irmãos? Bem-vindos ao nosso almoço comunitário. Vamos preparar as coisas lá em cima. Fiquem à vontade.